Hoje nós vamos aprender a diferença entre infusão e decocção, tá? São duas técnicas, né? Dois métodos de extração através da água. E você vai entender que é muito fácil, tá? Hoje você vai tirar suas dúvidas em relação a eu faço infusão ou eu faço uma decocção. Você vai entender que tem tudo a ver com a parte da planta que você quer extrair as propriedades medicinais. Tá bom? Então, para facilitar isso, eu separei aqui 3 itens que eu posso infusionar e 3 itens que eu posso fazer a decocção, tá? É porque é de acordo com o material, entendeu? Então, quando a gente fala em folhas secas, por exemplo, aqui, ó, eu tô com uma melissa seca. Eu tô falando da folha da planta. E a folha da planta é uma parte sensível, certo? Beleza. Aqui eu tenho pétalas de rosas. Tenho pétalas de rosas. É uma parte extremamente sensível de uma planta. Concorda comigo? Beleza. Aqui eu tenho o botãozinho da calêndula, certo? Eu tenho aqui uma flor, né? Eu tenho o miolo da calêndula, que também é uma parte sensível, você concorda comigo? Então, quando se trata de partes sensíveis, né, que não precisa de muito tempo para a extração, eu vou fazer uma infusão. Eu vou mostrar para vocês como faz uma infusão, beleza? Primeiro eu quero que vocês entendam a teoria, depois nós vamos praticar, tá? Agora aqui eu tenho uma florzinha. Eu tenho uma florzinha, mas quando ela está desidratada, ela é bem durinha, que é o cravo da Índia. O cravo da Índia é durinho, não é? Não é durinho o cravo da Índia? Então, ele não tem nada de sensível. Então, eu preciso de um tempo maior, de uma temperatura maior para conseguir extrair as propriedades medicinais, tá? Aqui também eu tenho a semente, o caroço do abacate, que quando ele seca, ele fica muito durinho. Deixa eu pegar aqui 2. Ele fica parecendo uma casca de uma árvore, tá? Então ele é bem durinho. Se eu quero fazer a decocção, eu quero fazer a extração através da água, então eu vou precisar de mais tempo e de uma temperatura maior, certo? E aqui também eu tenho gengibre, que é uma raiz que em sua essência é mais durinho, não tem nada de sensível no gengibre, né? Ele é bem firme. Então, quando eu quero extrair as propriedades medicinais de partes que são mais rígidas, mais duras, né? Eu preciso fazer a decocção, tá? E quando eu preciso extrair as propriedades medicinais de partes sensíveis das plantas, eu faço uma infusão, tá? Porque se eu fizer o contrário, eu vou estar perdendo propriedades medicinais, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tô fervendo a água porque eu vou fazer uma decocção de gengibre, tá? E vocês vão entender agora na prática por que tem que ser assim. Porque se eu fizer uma infusão de gengibre, eu vou extrair uma quantidade muito aquém do que eu poderia estar extraindo, porque precisa de mais tempo e mais temperatura para que as propriedades medicinais sejam extraídas de dentro do gengibre, porque a estrutura dele é mais rígida, é mais sólida, não tem nada de sensível. E quando é sensível, eu vou fazer uma infusão, porque a temperatura e o tempo é pouco e eu consigo extrair porque é delicado o material e eu não vou perder as propriedades. Por isso que é errado você utilizar partes sensíveis da planta, deixando ele fazendo a decocção, tá? Porque ali você vai perdendo todas as propriedades medicinais. Quando você for tomar essa água, você vai tomar uma água sem nenhum benefício.
entendeu? Só com o aroma, o sabor, quem sabe, né? Porque tem coisas que você fica ali fazendo a decocção de partes sensíveis que até o sabor se perde, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, aqui nessa leiteira eu coloquei água de qualidade, água filtrada, fervida, tá bom? E ela está criando umas bolinhas lá no fundo e nas laterais, consegue ver? Certo? Eu não tenho um termômetro culinário aqui, mas se eu colocasse um termômetro aqui nessa água, provavelmente daria entre 60 e 70 graus, tá? Quando ela está nesse formato aqui das bolinhas no fundo e nas laterais. Então, para a minha infusão, essa temperatura está incrível, tá bom? Porque na infusão eu preciso de temperatura menor e um tempo menor, porque eu vou extrair propriedades medicinais de partes sensíveis. E eu não posso perder por tempo e nem por temperatura, tá? Então aqui eu vou escolher, ó. Eu vou pegar aqui a melissa, tá? Eu vou pegar aqui as folhas de melissa, que são partes sensíveis, é uma folha, é uma parte sensível da planta. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui na minha xícara, ó. Parte sensível de uma planta, as folhas, folhas de melissa, certo? Agora que tá na temperatura que eu preciso, eu vou fazer o que com o fogo? Vou desligar. Desliguei o fogo, vai permanecer nessa temperatura aqui. Eu vou pegar essa água e vou colocar aqui. Pronto. Eu vou precisar de algo para tampar, pode ser o que você quiser. No caso aqui eu uso esse pires, ó. Eu vou tampar aqui, certo? E eu vou contar 10 minutos. 10 minutos de infusão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a cor dessa extração. Você vai ver que 10 minutos é o suficiente essa temperatura também, tá bom? Esta mesma água, eu vou acender novamente o fogo e vou fazer uma decocção de gengibre para vocês verem, tá bom? Então, ela tá quente, não tá? Eu já vou pegar aqui o meu gengibre, que tá sem casca e picadinho, ó. Vou colocar aqui. Eu não vou tampar, vai ficar aberta assim, tá? E eu vou agora acender o fogo. E quando começar a ferver a água, eu vou contar 10 minutos. Vai ficar 10 minutos esta água fervendo. Quando a água ferve, ela atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, bom? E essa ebulição não passa de 100 graus Celsius, permanece os 100 graus Celsius. O que vai acontecendo com a água? Ela também vai evaporando, tá? Então, eu vou contar 10 minutinhos aqui e vou desligar o fogo. Depois que ferver os 10 minutos, eu desligo o fogo. Desliguei o fogo, eu vou tampar e contar mais 10 minutos. Depois dos 10 minutos infusionando tampadinho, olha só o que eu tenho, uma infusão de melissa incrível, ainda quente para eu tomar, a temperatura prontinha para você tomar, ideal. Aqui eu fiz uma extração através da água, que é um solvente. Eu extraí os compostos bioativos da melissa sem perdê-los de forma correta, porque eu usei a técnica, o método correto para a extração desse material, que é sensível. Por isso eu fiz uma infusão. Eu não fiz um chá, eu fiz uma infusão, tá? Por quê? Gente, muito gostoso.
Fica na temperatura ideal, você não vai queimar a sua língua, tá? Vai ser muito agradável, porque o sabor é suave, é uma extração, é uma infusão certa. É impossível a pessoa não gostar. Uma delícia. Super esquenta. Por que que aquilo ali é uma infusão de melissa? Infusão de melissa. Opa, eu já tô conseguindo. E não é um chá de melissa. De frente, assim, joga e cai de frente. Sabia? Por quê, minha gente? Chá só existe um chá, que é dessa erva aqui. Essa erva que chama Camellia sinensis. Esse daqui é o único chá que existe. Ó, tô mostrando pra vocês, ó. Esse aqui é o chá verde. Chá verde da planta Camellia sinensis, tá? Da própria planta Camellia sinensis também é feito o chá preto, o chá branco, o oolong, tá bom? Mas chá só existe um. Então, se eu fizer uma infusão dessa erva aqui, Camellia sinensis, eu estou tomando um chá. Mas como aqui eu fiz uma infusão da melissa, eu estou tomando uma infusão de melissa, tá bom? Se eu tivesse feito uma infusão do chá verde, eu estaria tomando um chá, tá? Mas no caso, estou tomando uma infusão. Então, essa também é uma diferença. Depois eu vou ensinar pra vocês outras técnicas de extração, tá? Vamos por partes. Então, vamos voltar lá na nossa decocção. Deu tempo, deu os 10 minutinhos já. O que eu vou fazer agora? Eu vou peneirar. Eu vou tirar o gengibre e eu vou ter ali uma decocção que, se alguém perguntar, a técnica que você usou foi uma decocção, mas você vai falar, vamos tomar uma infusão de gengibre, né? Vamos tomar uma infusão de cravo, vamos tomar uma infusão de mulungo, vamos tomar uma infusão de sucupira, entende? Mas você fez a extração através de uma técnica que chama decocção, tá? E não apenas para isso. Pode ser para caules em geral, cascas de árvores, raízes, tá bom? Porque são partes mais duras, partes mais rígidas, partes mais sólidas, partes que precisam de um tempo ali de ebulição para que aconteça a extração, para que aconteça porque a água é um solvente, certo? Um solvente natural, para que essas propriedades fiquem solúveis na água, tá bom? Então vamos lá. Então, depois de 10 minutos eu vou destampar. Peguei uma peneirinha, tô aqui com uma xícara e vou o quê? Coar. Olha que lindo que você vai ver a coloração dessa decocção, ó. Certo? Aqui eu tenho uma infusão de gengibre, porém a técnica que eu utilizei foi a decocção, porque eu usei uma parte sólida, rígida, tá bom? Vamos aqui experimentar essa decocção, né? Essa infusão, depois de feita, que está na temperatura ideal para me tomar, porque lembra que eu esperei os 10 minutinhos, tá bom? Então tá na temperatura de tomar. Então aqui agora eu estou tomando uma infusão de gengibre muito saborosa, na temperatura incrível, suave, não tem gosto de amargo, não tem gosto de chá velho, chá com fungo, nada disso, tá? Porque eu usei a técnica correta. Por que, Kelly, que quando eu faço uma infusão dá um gosto ruim, um gosto fechado, um gosto de velho? Porque você usou o método errado,
Você, por exemplo, muita gente faz assim, tá lá fervendo a água, joga, por exemplo, um hortelã, joga uma cavalinha, joga uma carqueja, por exemplo. Vamos pegar umas coisas mais fechadas, né? E deixa ali. A vida toda, até esquece. A água vai pro final ali, vai faltando um dedo e depois quer tomar aquilo. Aquilo tá super concentrado para começar. E depois está extremamente com gosto de velho, de forte. Por quê? De amargo, né? O nome certo é esse, amargo. Por quê? Porque já liberou os taninos. Chegou numa temperatura e num tempo que liberou os taninos, que são substâncias que deixam, né, o sabor amargo das infusões. Bom, que existem na planta quando você passa do ponto. Por isso que existe a técnica certa para extrair os compostos bioativos. Estão vivos os compostos, estão bioativos. Então, você tem que extrair da maneira correta. Aí você toma um chá de cavalinha, por exemplo, que não é um chá, é uma infusão de cavalinha. E você, nossa, não é ruim, é gostoso. Tá? E detalhe, sem açúcar, para você sentir o gosto das propriedades que você extraiu, para você sentir o gosto do hortelã, por exemplo, para você sentir o gosto da calêndula, por exemplo, para você sentir o gosto do capim-limão, por exemplo, tá? E não o gosto do açúcar, tá? Então, gente, se você extrair da forma correta, você vai até começar a gostar das infusões que você fazia antes, que ficavam ruins, e agora fazendo de forma correta, você vai ver que delícia, porque fica delicado. O sabor fica delicado, porque você extraiu de forma correta, tá bom? Agora, se você tem alguma dúvida ainda, é só deixar aqui nos comentários do YouTube, no meu Instagram, no meu WhatsApp, tá bom? E se você tem outra técnica aí, conta pra nós. Existem outras técnicas de extração através da água e eu vou falar mais adiante pra vocês. Até mais, pessoal!